Sócrates, um dos maiores filósofos que já existiram, tinha uma frase que ficou gravada na entrada do oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga, que falava o seguinte: conheça-te a ti mesmo. Por séculos, a gente tratou isso como um conselho, como se fosse algo sobre gostar de si mesma, sobre autoconhecimento em geral, né? Mas o que de fato estava falando nessa frase era sobre algo muito mais específico e profundo, que é sobre saber o que de fato te move, que está nas profundezas do que você diz que quer. Carl Jung, depois de mais de 2000 anos depois disso, chegou a essa mesma conclusão, só que por outro caminho. Ele disse o seguinte: até que o inconsciente se torne consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essas duas frases estão separadas por milênios, estão dizendo praticamente a mesma coisa, que a maioria das pessoas não vive o que escolheu, vive o que ainda não examinou, o que ainda não enxergou, coisas que ainda não estão conscientes. E hoje eu vou te mostrar 3 camadas dessa clareza real, e no final eu vou unir tudo isso e a gente vai fazer um exercício que você pode aplicar ainda hoje, para você começar a construir isso de uma forma muito mais consciente. Semanas atrás eu trouxe para vocês um vídeo que conectava sobre 4 pilares entre a física quântica e a neurociência, que apontavam como a base para que a vida que você quer deixe de ser uma possibilidade e se torne uma realidade. E o que mais me surpreendeu foi a quantidade de mensagens que chegaram para mim falando sobre esse primeiro pilar, que é a dificuldade em entender sobre qual é o verdadeiro propósito, sobre qual é de fato, o que é de fato essa clareza. Então hoje eu quero entrar um pouco mais fundo nisso aqui, porque eu acho que isso é muito mais complexo e muito mais mal compreendido do que parece. Então, antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Se o gênio da lâmpada aparecesse aí para você agora, do nada, e te falasse assim: você tem um único minuto para fazer um único desejo, você não tem tempo para pensar, você saberia responder? E não é o que você acha que deveria querer, não é o que faz sentido para a sociedade, no plano aí de 5 anos que todo mundo ao seu redor espera que você execute. É o que você quer de verdade, no fundo assim da sua alma. Porque a maioria das pessoas hesitam, gaguejam, paralisam, porque a verdade é que a gente passa anos e anos e anos, às vezes a vida inteira, perseguindo coisas que nunca parou para questionar se realmente quer isso. Tem muita pessoa que eu converso, que é formado, que tem família, que tem filhos. A pessoa ficou parada olhando, gente. Até me desconcentra. Tem muita pessoa que é casado, que tem família, que tem filhos. A questão é que ninguém nunca ensinou a diferença entre você ter um objetivo e ter uma clareza, ter um destino. E essa diferença, por mais que não pareça assim, obviamente, é uma diferença que muda muita coisa. Então sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Natália Franciele, eu sou psicóloga e mentora de cocriação consciente. E se você chegou neste vídeo, neste conteúdo e no meu canal, provavelmente você já tentou de muitas formas manifestar e viver a vida dos seus sonhos. Fez visualização, afirmações, técnicas de lei da atração, mas ainda sente que falta alguma coisa, ainda sente que existe um obstáculo entre o que você deseja e o que de fato acontece na sua vida. E eu venho do futuro aqui nesse vídeo te dizer que você não está fazendo nada de errado. Você está, na verdade, faltando algum ingrediente secreto aí que as pessoas não te contam e que provavelmente a grande maioria nem quer que você saiba. E é isso que eu vou te entregar hoje aqui neste vídeo. Ao longo deste vídeo você vai entender os 4 pilares que são essenciais para que a realidade que você quer deixe de ser apenas uma possibilidade e se torne algo palpável, concreto. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje não é uma técnica qualquer, é uma forma completamente diferente de se relacionar com os seus sonhos, com os seus desejos. Então, para começar, eu preciso desfazer um mal-entendido muito comum. Clareza não é a mesma coisa que ter um objetivo. Muita gente tem objetivo
tem meta, tem número, tem prazo e ainda assim sente que ainda está perseguindo algo que nunca chega. Ou que quando chega não era bem isso que a pessoa queria. Aquela famosa frase, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. O objetivo, ele é o destino no mapa. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Imagina que você chega numa loja de carros e o vendedor se aproxima de você e te pergunta assim, o que que você quer? O que que você está buscando? Aí você fala, não sei, eu quero um carro bom. Tá, mas qual? Qual modelo, qual ano? Você quer um carro bom, você falar que quer um carro bom não é suficiente. É isso que acontece quando a gente chega para o universo, para o campo de possibilidades, de infinitas possibilidades, com um desejo vago. O campo, ele não responde a intenções vagas, ele responde a sinais claros, coerentes, específicos. E a clareza real, ela tem 3 camadas. Então, tem 3 perguntas que a maioria das pessoas nunca fazem, pelo menos não com tanta profundidade. A primeira camada é a mais óbvia, mas é onde quase todo mundo fica na superfície, que é o que você quer. Não a versão resumida do que você quer, não o rótulo, a cena. Porque você falar assim pra mim, quero ser financeiramente livre. Isso não diz nada. É como dizer que você quer algo gostoso no restaurante. Clareza seria, no caso, como uma cena concreta da sua liberdade financeira, física. Que horas você acorda? O que você faz na sua primeira hora do dia? Tem alguém ali com você? Alguém ali do seu lado? Ou você está sozinha? Você ainda trabalha? E se sim, você faz o quê? Como você se sente no seu corpo, quando você vive essa realidade? Quanto mais detalhes a sua cena tiver, mais forte vai ser o sinal. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. Mas antes de chegar no porquê, você precisa ter o quadro, a imagem nítida. Tem que ser concreto, sabe? E aqui tem um ponto que é muito importante, que eu quero que você entenda. O que pode estar acontecendo é que você tem muito medo, talvez, de ser específica. E aí, você tendo medo de ser muito específica, você tem medo de que, se você for, mesmo assim você não conseguir. E aí a decepção vai ser muito maior. E ficar no vago é uma forma que você tem de se proteger. Mas o vago não te protege de não conseguir. Ele só te garante que você nunca vai saber exatamente o que você estava buscando. E o que o campo de possibilidades nunca vai saber também exatamente o que te entregar. Então, quando você é específica, você é corajosa. E aqui a gente já sobe para um degrau, que é o degrau do porquê. Por que você quer o que você quer? Preste atenção, essa pergunta vai um pouco mais fundo do que parece. Você quer ter liberdade financeira, ok. Por quê? Para não depender de ninguém, Natália. Por que você não quer depender de ninguém? Por que isso importa tanto para você? Porque eu me sinto sufocada, Natália, quando eu preciso pedir alguma coisa para alguém. E o que exatamente esse sufocamento representa? Representa falta de controle, falta de segurança. Então, o que você quer de verdade não é dinheiro, é segurança, é controle. É você ter controle sobre a própria vida, sobre o seu próprio dinheiro. O dinheiro não é o veículo, ele é o destino, percebe? O tanto que isso muda, porque quando você sabe o valor central por baixo do seu desejo, você consegue reconhecer quando está se aproximando dele ou quando você está se afastando. Você consegue tomar decisões a partir de um lugar de mais verdade. Carl Jung passava horas em análise com seus pacientes exatamente por isso. Não somente para entender o sintoma, mas para encontrar o que estava operando por baixo, entende? Porque o que você busca no seu nível consciente quase sempre é uma tentativa de resolver algo no seu nível mais profundo, no seu nível inconsciente. Quando você não sabe o que você está resolvendo, você nunca vai saber se você chegou. Faz sentido tudo isso? Por isso que ser feliz pode significar uma coisa para mim e outra coisa completamente diferente para você. Se você não define o que é a felicidade, o que ela significa para você na sua vida, você deixa lacunas enormes abertas e vai ficar buscando coisas que você nem percebe. E quando você encontrar essas coisas, o porquê fecha essas lacunas. Então, esse é o segundo exercício que eu faço com meus co-criadores. Porque de todas as pessoas, de todas as coisas, de todos os sonhos, encontrar o valor central por baixo do seu desejo é o mais importante, porque é ele que vai sustentar
tudo que vem depois. E chegamos também, agora, nessa camada que quase ninguém fala, que na minha experiência é onde mora a grande virada. Quem você precisa ser para viver o que você quer. Não é o que você precisa fazer, não é o que você precisa ter, é quem você precisa ser. Marco Aurélio, o imperador romano, foi um dos maiores líderes que já existiram. Escreveu em um dos seus diários pessoais que, a título de curiosidade, ele nunca planejou que fosse publicado. Ele escreveu o seguinte: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio acordava todos os dias um homem com um poder todo absoluto sobre um império inteiro, e ele se perguntava: quem eu preciso ser hoje? Não o que eu preciso fazer, quem eu preciso ser, porque ele sabia que os atos nascem antes do caráter e o caráter precisa ser cultivado todos os dias com intenção. Um exemplo simples aqui para vocês. No vídeo passado eu dei um exemplo do restaurante, que você chega, você faz um pedido aleatório para o garçom e aí você fica lá esperando que ele adivinhe o que você quer. Vamos voltar um pouquinho nesse exemplo por um segundo. Olha, imagina que você definiu o prato que você quer. No caso, nesse caso, seria a cena que você quer viver. Você sabe o porquê, o valor central que esse desejo representa. Mas agora, em uma terceira pergunta, você é o tipo de pessoa que entra nesse restaurante? Não no sentido literal, no sentido interno. A pessoa que vive aquela realidade que você deseja, como que ela pensa, como que ela reage, como ela se comporta quando algo não sai como planejado, que tipo de decisões ela toma, que ela não tolera mais, o que ela faz que ela não tolera mais, o que ela passou a valorizar. Se você quer abundância financeira, mas carrega uma identidade inconsciente de alguém que não nasceu para isso, que sempre foi assim, que não merece receber, essa identidade vai sabotar cada passo. E tudo isso por falta de alinhamento entre quem você está sendo e o que está tentando criar. E mais uma vez, citando Carl Jung, ele dizia que o que permanece inconsciente não some, ele se manifesta como destino. E a pergunta é: quem eu preciso me tornar? É exatamente o que vai te ajudar a trazer isso para a consciência. Quando eu digo para você tornar-se, não é você fingir, não é você performar, e se quiser não tem problema, é você identificar a lacuna entre quem você está sendo hoje e quem você precisa ser. É você começar a fazer escolhas pequenas, diárias, a partir deste lugar. É um processo, não é uma revelação. E é exatamente esse processo que eu acompanho os meus co-criadores, os meus alunos, no meu método. Porque clareza sem identidade é um mapa, um carro sem combustível. Antes de encerrar, eu quero te deixar um exercício muito simples, mas muito poderoso. Separa aí 10 minutos hoje, se possível, sem seu celular, sem ser interrompida. Pega um papel ou então abre um bloco aí de notas no seu celular e responda 3 perguntas com o máximo de detalhes que você conseguir. Primeira coisa: como é a cena mais concreta do que eu quero? Descreve como se estivesse contando para uma amiga, como se estivesse contando para mim o que você está fazendo, onde você está, como você se sente no corpo, que horas do dia que é, quem está lá com você. Você pode também escrever no passado como algo que já aconteceu. Isso também é muito útil. Segundo, por que isso importa tanto para mim? Você tem que fazer essa pergunta. Qual é o valor que está por baixo disso? Liberdade, é segurança, é amor, é pertencimento. E terceiro, quem é a versão de mim que vive isso? Como ela pensa? Como ela reage? O que ela não aceita mais na própria vida? Você não precisa ter todas essas respostas agora. Esse exercício é para você começar a se ouvir. Bom, agora, respirando aqui fundo, depois de toda essa plateia aqui me assistindo, olha esse lugar que lindo. Deixa eu pôr um pouco mais para cima para vocês verem. Bom, se vocês ainda não assistiram o vídeo dos 4 pilares, o link vai estar aqui na descrição. Ele é um ponto de partida de tudo que estamos explorando nesses últimos vídeos aqui do meu canal. Se você quiser ir mais fundo nesse trabalho de ter clareza, de ter coerência, de se tornar quem você precisa ser, eu tenho uma aula gratuita que eu preparei com muito carinho, muito especial para quem quer começar a estruturar isso. O link também vai estar aqui na descrição. Este aqui é uma das praças que tem aqui na Espanha, aqui na cidade que eu fico, que eu estou ficando mais tempo, que é onde minha mãe mora, que é Caravaca de la Cruz.
E eu acho aqui muito lindo, só que é muito movimentado. Essa foi a visão que eu tive, né? Enquanto eu falava com vocês, essa foi a visão que eu tive. E essa foi a visão que vocês tiveram. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Me conta nos comentários qual das 3 camadas da clareza foi mais impactante para você. A do porquê, a do quê ou a do quem? Eu leio tudo sempre. E obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.